Na época, torcer pro Santos era apelação. Não devia valer. Você era moleque naquela época, você via aquele time jogando, você via o Pelé jogando, pô. E o meu pai gostava muito do Pelé, então ele não se opôs de maneira nenhuma, né? Mesmo sendo São Paulino. O Pelé não tinha rejeição, né? No meio do futebol. Não tinha. Você vê hoje, por exemplo, você escutar o Rivelino falar do Pelé é uma coisa, pô, é gostoso, sabe? O Riva falando do rei, né? Pô, você passa assim um tempão conversando com ele, tomando uma cervejinha, ele contando da época que ele jogava contra o Pelé ou junto com ele na Copa de 70. Os jogadores têm muita admiração com ele. O Pelé sempre foi gente boa, né? Ele muito solícito. Ele pode ter os problemas dele, como todos nós temos, né? Todos nós temos os nossos problemas, né? As nossas mazelas. Mas o Pelé é uma figura ímpar, né? Eu só não gostei dessa eleição aí da 442, colocando ele em quarto lugar. A gente tem mais coisa pra começar aqui, mas já que você tocou nesse assunto, eu até coloquei no Twitter, eu falei, bom, então, por esse parâmetro aí, vamos fazer aqui uma enquete também no Brasil sobre música e a gente coloca o Restart na frente dos Beatles. Exatamente. Exatamente. Porque, não... Sabe o que acontece? Você deu um exemplo muito legal. Você pega, por exemplo, os Beatles e os Rolling Stones, que eram os dois que rivalizavam na época. O que o Rolling Stones fez e ainda faz, nada mais é do que o que se sempre fez, e com muita categoria, tá? Muitos blues, aquelas coisas que os dos primórdios, mesmo depois, né, dos Rolling Stones, eles deram continuidade a algo que estava sendo feito. Os Beatles aqui, não. Aqui, ó. A língua do Mick Jagger. Aqui, ó. Os Beatles não. Os Beatles, eles mudaram a música. Você entende? Eles mudaram a música. Então, e os Beatles estão aqui na frente, ó. Get Back. Então, os Beatles mudaram a música. Então, dá pra comparar? Claro que não. Os Beatles são melhores? Óbvio que são. Óbvio. Eles mudaram a música de patamar. Eles criaram um novo caminho pra música. Até então, era assim, eles transformaram em assado. O Pelé fez a mesma coisa. Antes do Pelé, o futebol era de um jeito. Depois dele, o futebol passou a ser de outro jeito. Isso, entendeu? É verdade. Então, antes do Pelé, não tinha velocidade de jogo. Antes do Pelé, o preparo físico pouco importava. Antes do Pelé... Pega pelo Puskás, né? Exato. Pega pelo Puskás. Antes do Pelé, o jogador atuar em várias posições era algo que não existia. Então, o Pelé deu velocidade ao jogo. Ele trouxe o preparo físico, porque ele era um animal de forte. Era um atleta. Era um atleta, no momento que tinha... Poucos eram atletas como ele. E ele mostrou que jogar em várias posições era muito importante. Até no gol ele jogou uma partida contra o Grêmio. E nunca... Não, uma não. Jogou mais. Eu fiz uma pesquisa aí. Acho que, se não me engano, ele jogou 4 partidas. Essa partida contra o Grêmio, o Santos tava perdendo. Ele foi pro gol, o Santos virou. Ele jogou 4 partidas no gol, se não me engano. E nunca tomou um gol. E não foi coisa de ficar 1 minuto no gol, não. Jogou 15, jogou bastante tempo. 20 minutos. Naquela época isso acontecia mais. Não tinha substituição. Muito pouca gente sabe disso. A Júlia tá aqui vendo o programa, que eu não sei se ela sabe. A Júlia nasceu em 2000, né, Júlia? Não te sabia que 99. Não tinha substituição naquela época. Entendeu? O jogador se machucava, não entrava ninguém no lugar dele. Entendeu? O goleiro era expulso, você não podia tirar um jogador de frente, de linha, e colocar um goleiro. Não tinha ninguém no banco. No banco ficava o massagista, o médico e o treinador, só. Esse era o banco. A partir da Copa de 1970, as substituições começaram a ser permitidas. Então, naquela época, o Pelé foi pro gol, nessa época, o jogo contra o Grêmio. Acho que era o Gilmar, que era o goleiro do Santos. Eu não sei se ele se machucou ou foi expulso. Acho que dificilmente ele foi expulso, porque o Gilmar não era um cara bagunceiro, baderneiro, arruaceiro, longe disso, né? E o Pelé foi pro gol, entendeu? Então, o que eu quero mostrar é exatamente isso. Quer dizer, um cara que muda o futebol de patamar, o esporte, a música, a literatura, a televisão, o cinema... Entendeu? É verdade. Esse cara abrange muito mais do que só o mundo da bola, sabe, né? Porque o que o Messi faz, Pelé fazia. O que o Cristiano Ronaldo faz, o Pelé fazia. Idem pro Maradona. Esses caras não criaram nada novo, um fato novo. O Pelé criou. O futebol era lento. O Pelé deu velocidade ao jogo. Pô, ele era um animal de forte. E circulava o campo inteirinho, coisa que ninguém fazia. Então ele muda o esporte, no caso, o futebol de patamar. Como é que você pode comparar esse cara com o Messi, com o Maradona, com o Cristiano Ronaldo, ou seja lá com quem for? Não pode. Ele é a parte.